tudo bem com vocês? Bom, sou a professora Gisélia e hoje nós começamos a nossa aula 28, tá? Vamos nos organizar? Então hoje nós vamos precisar do caderno, lápis, a borracha e um lápis de cor, tá bom? Então organiza o material, que deve estar já tudo certo por aí. Coloca a data de hoje, o título da aula e o número da aula também, tá bom? E nós esperamos enquanto isso. E aí, vamos lá então? Bom, então hoje nós vamos falar de, como diz o título, diferentes formas de organização dos direitos e das responsabilidades, ocupação do solo, demarcação de terras indígenas, ou seja, de diferentes leis que surgiram para ajudar na convivência, dos diferentes povos que foram ocupando o solo brasileiro. Então, lembra que nós falamos dos diferentes povos, que chegaram aqui, nós vimos lá os indígenas, que foram os primeiros a ocupar o território, que já estava aqui antes dos portugueses e tal. Então, ou seja, eles eram os donos da terra, a princípio, Depois deles vieram os portugueses, como nós falamos já várias vezes, e também se apossaram dessas terras, conquistaram as terras que estavam aqui. Teve lá guerra com os indígenas, já falei isso outras vezes, e foram tomando pouco a pouco essas terras. Então, isso foi gerando alguns conflitos, Então, aqui lembrando que para ocupar aqui o solo brasileiro, eles, para colonizar, então eles organizaram as capitanias hereditárias, Dividiram o que era o Brasil na época em vários lotes, grandes lotes de terra, e entregaram para alguns comerciantes portugueses, burgueses, pessoal da nobreza, por exemplo. Então, essas pessoas receberam alguns lotes de terra chamados de capitanias hereditárias. E foi uma forma de colonização. Então, essa colonização gerou uma guerra, iniciou uma guerra no Brasil com os antigos donos da terra. Depois dos portugueses, vieram os africanos. Na verdade, os africanos foram trazidos pelos portugueses para trabalhar aqui. De forma escravizada, Então, a princípio, eles trabalhavam e também eles foram ocupando também, o território, foram fazendo parte da formação brasileira. Então, hoje, com o decorrer da história, foi se formando algumas localidades brasileiras formadas por africanos, Um desses exemplos são os quilombos, por exemplo, E nós vemos que ainda hoje existe resquício desses territórios, que são as terras quilombolas. Já falamos bastante também. Aí mais tarde, lá pelo século, principalmente a partir do século XIX, vieram
povos de outras nacionalidades, né? Os europeus, asiáticos, árabes, né? Vários imigrantes de outras nacionalidades. E também colonizaram e também fizeram parte da formação brasileira. Então, e aí como organizar a convivência entre todos esses povos? Como organizar a questão da ocupação da terra? Quem era o dono da terra? Como apaziguar isso? Já que toda essa ocupação gerou conflitos. Então, precisava de uma forma para regulamentar, né, essa ocupação do solo e tentar apaziguar. Então, assim, vamos ver algumas leis que existiram com esse fim, tá bom? Então, até 1824, tinha acesso às terras públicas quem tivesse um título cedido pelo rei, tá? Que era a sesmaria. Então, geralmente recebia essa sesmaria, que era lá, começou lá com as capitaneiras hereditárias, por exemplo, como já falei para vocês, nobres, né? As pessoas lá de Portugal, comerciantes e por aí vai. Então, quem tivesse esse título, que tinha acesso às terras, além de ter o título, ele tinha que tornar a terra produtiva, ou seja, tinha que plantar e tinha que ter um certo número de mão de obra, tá? Esse era os critérios para que ele fosse, digamos, que ele pudesse usar a terra, que ele fosse o dono da terra. A partir de 1824 mudou esse critério. Outras pessoas, mesmo que ela não tivesse esse título de sesmaria, se ele ocupasse o solo, estivesse plantando então, ele também tinha a posse da terra, tá? Então, a partir de 1824, se a pessoa ocupasse a terra e plantasse, né? Usasse ela de forma produtiva, ele também tinha a posse da terra. Então, era isso até 1824. Né? A partir de 1824, tinha essa regra. Em 1850, o governo do Império vai promulgar uma nova lei, a Lei das Terras, que vai mudar todo esse critério que nós vimos até agora. E vai gerar vários conflitos dos que nós estudamos, né? Por exemplo, da Guerra do Contestado, por exemplo. O que dizia essa nova lei, essa Lei 601 de 1850, que é conhecido como Lei das Terras, tá bom? Então, ela determina, né, a Lei das Terras determina que a única forma de acesso às terras devolutas, ou seja, as terras públicas, né, é através da compra do Estado. Então, a pessoa só era dona da terra se ela comprou do Estado. Tinha um título de propriedade dizendo isso, certo? Então, se ela tivesse o título lá da sesmaria, isso não valia mais, e nem o fato dele ter a posse da terra, dele ser o poceiro. Então, o fato dele estar numa terra um tempo e produzir, isso não servia mais para dizer que ele era dono da terra, não dava propriedade para ele. Ele teria que provar que ele comprou essas terras do governo, certo? Então, eu vou trazer para vocês o documento que fala sobre isso. Então, nós vamos fazer essa análise, tá? Vamos fazer a ficha técnica, como a gente faz muitas vezes. Então, eu quero que você copie a ficha técnica ali. Então, vou deixar uns 3 minutinhos para vocês copiarem.
vamos lá então? Então, deixa essa fichinha ali que nós vamos preenchendo junto, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês a Lei 601, de 18 de setembro de 1850, tá? Nesse período, o Brasil era império, ou seja, nós tínhamos um rei, né, um imperador que governava o Brasil. Esse imperador era Dom Pedro II, né? Foi o segundo rei do Brasil, tá? O segundo imperador do Brasil. Então, a lei, outra questão que eu quero chamar a atenção de vocês é que nessa época o português ele se escrevia bem diferente do que se escreve hoje. Então, você vai observar ali várias palavras que é muito diferente, né, do que nós estamos acostumados, tá bom? Então observa que a língua ela muda com o passar do tempo. Então, muitas coisas que nós falávamos lá em 1850 não falamos mais, ou falamos diferente, tá bom? Então, observa isso também na leitura aqui desse documento, tá bom? Dessa fonte histórica. Então, a lei diz assim, ela dispõe sobre as terras devolutas do Império e acerca das que são possuídas por título de sesmaria, sem preenchimento das condições legais, bem como por simples título de posse mansa e pacífica. O que está dizendo ali? Que esse documento, né, a Lei 601, ela fala sobre as terras devolutas, as terras públicas, né, aquelas terras que eram do governo, do Império, quando a pessoa tinha o título de sesmaria, mas ele não cumpria com as condições. Por exemplo, ela não é produtiva, ele não plantava nada na terra, ele só era dono, mas não usava essa terra, não plantava, não tinha um certo número de mão de obra, né, de escravos na época. Então, continuando. E determina que medidas demarcadas, as primeiras, ou seja, as terras que tinham o título de sesmaria, né, sejam elas cedidas a título oneroso, ou seja vendida, assim para empresas particulares, como para o estabelecimento de colônias de nacionais e de estrangeiros. Autorizado o governo a promover a colonização estrangeira na forma que se declara. Ou seja, essas terras que estavam improdutivas, mesmo com o título de sesmaria, elas deveriam ser colocadas à venda para empresas nacionais e estrangeiras para fazer colônias, né? Então, seria vendido para determinados povos para colonizar ali. Então, por exemplo, os imigrantes, muitos dos imigrantes que vieram a partir desse período, compraram, né? Ou muitos até ganharam dessas terras, tá bom? Então, continuando lá, tá? Mesmo documento. Dom Pedro II, por graça de Deus e unânime aclamação, tá vendo? Aclamação tá escrito com 2 C, né? Hoje a gente escreve com um C só, tá bom? Então, unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, ou seja, perpétuo quer dizer que é pela vida toda, né? Vitalício. Fazemos saber a todos os nossos súditos, tá? Ali também tá escrito diferente do que a gente escreve hoje, tá? Mudou, tá? Que a Assembleia Geral decretou e nós queremos a lei seguinte, tá? Artigo 1, trouxe um dos artigos para vocês. Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra, tá bom? Então, a única forma de adquirir terras públicas era através da compra. Então, não adianta ele receber um título, né, do governo e nem o fato dele ter a posse da terra, né, dele estar plantando na terra, por exemplo. Tá, ele tinha que comprar, provar que ele comprou, tá bom? E, de novo, peço para vocês, prestem atenção ali na grafia, né? Proibida, hoje em dia não tem mais H, certo? Aquisições também não tem mais aquele C ali. Então, observem que é a questão da mudança da língua também, tá bom? E a fonte histórica a gente não costuma mudar a forma de escrever, porque nós estamos analisando um documento. Certo? Então, eu quero que vocês peguem a fichinha, né, a ficha técnica, que vocês copiarem e preencham lá. Então, o título da lei que nós escrevemos é Lei 601, de 18 de setembro de 1850. O autor é o governo do Império. É de 1850, né, a data de 1850. Assunto, a regularização das terras públicas, ou terras devolutas, né, como falei. E o tipo de fonte é fonte escrita. Então, lembra que tem vários tipos de fontes, né? Nós temos fontes iconográficas, que são as imagens, né? Fotografia, pinturas, por exemplo, né? E temos escritas, né? Fontes escritas, que no caso desse documento oficial, tá bom? Então, eu vou deixar um tempo ali para vocês preencherem a ficha de vocês.
E eu quero também que você me responda, tá, essa questão de qual a forma de aquisição de terras após a assinatura da Lei 601, tá? A partir dessa lei, como se poderia comprovar a propriedade da terra, tá bom? Então responde lá para nós. Enquanto isso, nós esperamos.
pronto, tá, vamos lá ver. Vou colocar a resposta para vocês, tá? Então é mediante aquisição de título de compra. Tá bom? Essa é a resposta certa. Então, se você não escreveu assim, pode arrumar. Vou deixar um tempinho ali na tela para vocês verem. Então, nós vimos agora uma solução, né, criada para a questão das terras, que foi essa lei 601, que dizia que o dono da terra é aquele que tem o documento de compra, que ele comprou do Estado. Esse era o dono, tá? Então, para resolver vários conflitos que tinha na época. Outra questão que tinha que ser resolvida, que infelizmente ainda hoje ela é bem complexa, é a questão das terras indígenas. Então, lembrando que eles, né, a gente já foi falado várias vezes que eles moravam aqui, eles estavam aqui. Então, como resolver essa questão que gerou conflitos, que gerava guerra? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então, nós vimos que tem várias terras indígenas, inclusive aqui no Paraná, certo? Então, é interessante que vocês saibam que existem vários tipos de terra indígena, tá? Algumas elas são regularizadas e outras não. Então, nós temos terras indígenas tradicionalmente ocupadas, temos reservas indígenas e terras nominais. Então, essas são as modalidades conforme fala a Constituição Federal de 1988, o Estatuto do Índio, que é de 1973, e o Decreto 1775 de 96, tá? Então, de acordo com essas três leis, nós temos três modalidades de terras indígenas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, terras indígenas tradicionalmente ocupadas são aquelas terras que está dizendo na Constituição, tá bom? Então eu já falei para vocês sobre a Constituição, que esse conjunto de leis são as maiores leis que tem no Brasil. Então, qualquer legislador, qualquer governo, antes dele fazer uma lei, ele tem que consultar esse livrinho aqui que nós já falamos várias vezes, certo? Então, a lei que ele vai fazer não pode contrariar as leis que estão aqui. Ele tem que obedecer às leis que estão aqui, certo? E aqui diz o que é uma terra indígena tradicionalmente ocupada. Então, eu vou ler para vocês, o artigo 231, tá, o primeiro parágrafo diz o seguinte: são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Ou seja, essas terras são indispensáveis para a sobrevivência, né, para a existência do indígena. E também são as terras que ele já ocupava antes da chegada dos portugueses. Então, essas são as terras tradicionalmente, né, ocupadas pelos indígenas.
tá bom? Então, é isso que diz a Constituição. Então, a partir de 1988, nós temos essa definição. Nós temos as reservas indígenas. Então, o primeiro item aqui, nem sempre ele está regularizado, tá? Então, o indígena, ele mora ali, ele sobrevive ali, tira dali o seu sustento, desde antes da chegada dos portugueses, dos europeus, mas nem todas essas terras estão regularizadas, não tem um documento ainda, não foi demarcado, tá bom? Além, nós temos também as reservas indígenas, que são terras doadas por terceiros, adquiridas ou desapropriadas pela União, e se destina à posse permanente dos povos indígenas. As reservas indígenas, elas pertencem à União. O que quer dizer isso? Pertencem ao governo brasileiro. Então, elas não podem ser vendidas, não podem ser negociadas, tá? E elas pertencem à União para uso dos indígenas, tá? Dos diferentes povos indígenas, tá bom? E nós temos aqui as terras dominiais, que são terras de propriedades das comunidades indígenas, que eles adquiriram ou por doação, de alguma forma, e pertence né, aos povos indígenas, aquele povo indígena, e ele pode administrar da forma que eles definiram entre eles. Tá bom? Então, são 3 formas. Então, lembra que nem todas elas são regulamentadas, nem elas são demarcadas, nem todas elas são... E trouxe aqui um gráfico para nós termos uma ideia da distribuição dessas terras regularizadas por região. Então, esse gráfico mostra isso. Qual a região do Brasil onde tem a maior porcentagem de terras regularizadas? É o que está em verde ali, né? Verde corresponde à região norte do Brasil. Daí, em segundo lugar, que está no azul mais claro ali, que é a região centro-oeste, né? Tem 19%. Tá. Então, o que eu quero que você me responda. Qual é a região do Brasil com maior porcentagem de terras indígenas regularizadas? Tá bom? Então, copia e quero que você responda para mim. E aí nós vamos esperar.
Tá, vamos lá então, certinho lá, conseguiram responder? Né? Então, qual é a região do Brasil com maior porcentagem de terras indígenas regularizadas? É a região norte, né? Como nós já ouvimos falar. E atualmente existem 488 terras indígenas regularizadas e representam 12% do território nacional. Né? Então, aquilo que eu já falei no começo, né? Nem todas as terras indígenas são regularizadas. E essa regularização é muito importante, né? Ou seja, a regularização e a demarcação, então dizer qual o espaço que pertence a determinados povos, tá? Ela é fundamental para garantir a existência desses territórios. Então, aqui, e além da demarcação, da regularização, precisa ter uma proteção. Então, aqui nessa imagem que ela mostra uma estrada construída ilegalmente na terra indígena Caripuna para retirada de madeira. Então, então, além da demarcação, da regularização, tem que proteger, porque tem vários grupos que visam essas terras. Então, os madeireiros, por exemplo, para retirar madeira. Então observe que não relaciona só com os povos indígenas, mas também com a natureza, né? Então, se deixar na mão dessas pessoas, né, dos madeireiros, dos garimpeiros, grileiros, a floresta pode desaparecer. Desaparecendo a floresta, você vai acabar com alguns alimentos, por exemplo, com alguns remédios, né? É a moradia de muitos animais, tá? Então não é só a floresta, só entre aspas, né? Não se relaciona só com os indígenas, mas toda uma biodiversidade, tá? Então tem vários seres vivos, seres que dependem dessa demarcação, dessa proteção também, tá bom? Mas para alguns grupos, assim, eles acham que os indígenas atrasam o desenvolvimento. Então, né, você não pode... A questão da reserva, de não poder cortar essas árvores e plantar e ter alguma plantação de certos produtos agrícolas, que isso atrasa o desenvolvimento do Brasil, né? Não poder tirar a madeira e tal. Então, tem um líder indígena, Ailton Krenak, que ele diz o seguinte: os povos indígenas não devem ser vistos como ameaça ao desenvolvimento, tá? Então, muito pelo contrário, as terras indígenas cumprem o papel de preservação da biodiversidade, como eu falei para vocês. Então, elas preservam rios, nascentes, solos, porque eles têm uma convivência harmônica entre os povos e a floresta. E se com a floresta desmatada, não tem como produzir alimentos, por exemplo. Então, a preservação, né, desses locais, essas reservas, elas preservam toda uma biodiversidade. O Ailton Krenak defende que isso não é um atraso, né, ao desenvolvimento. Muito pelo contrário. Então, aqui nós falamos sobre a questão da importância, né, das reservas indígenas, de demarcar essas terras e ter uma política de proteção desses povos e dessas terras. Que isso é bem para todas as pessoas, para todos os brasileiros, certo? E eu quero, então, que você escreva para mim qual que é a importância, né, da demarcação e da proteção das terras indígenas. Tá bom? Então, você vai escrever um textozinho explicando para nós, né, falando sobre a demarcação e qual a importância disso, tá? Então, nós vamos esperar enquanto isso.
Bom, crianças, então, observe que ao longo, né, da história do Brasil, os indígenas, eles se mobilizaram, né, lembra que nós falamos dos movimentos de resistência, e lutaram para garantir a sua terra, né, pela demarcação das terras, e lideranças como o Ayrton Krenak, por exemplo, então garantiram algumas leis, certo? Só que também essas leis, elas, apesar de estar numa Constituição, em alguns documentos, a qualquer momento, dependendo de quem está, né, no poder, ela pode se perder, essas leis, né? Então, nós corremos sérios riscos de que essas terras, que esses indígenas percam várias dessas terras, assim, né? Então, vamos acompanhar o que está acontecendo, mas lembrando a importância, né, da luta dos indígenas, dessas personalidades como o Ayrton Krenak, de ter um deputado que seja indígena, no caso como a Joênia, como nós tivemos o Juruna, certo? Então é uma história que ela começou há 500 anos atrás e ela não terminou ainda, né? Ela tá acontecendo aí, tá bom? Então, gente, por hoje é só, tá? Tchau pra vocês e até a próxima aula.